Meu nome é Robson Maciel, sou quarto grau da JKA, de Japan Karate Association, sou sexto grau da WTKO, do Karatê Organização Tradicional, e sou diretor técnico da Meikyokan, além de ser formado em Educação Física. Iniciei no Karatê aos 11 anos de idade, na Academia Ono, onde era academia de judô, mas onde o professor Sasaki lecionava suas aulas. E eu comecei ali desde muito menino, desde os anos de idade. O simples fato de gostar dos filmes do Bruce Lee e de brigar um pouco na rua, né, ou muito talvez, eu quis aprender Karatê para se sair bem nas minhas lutas e aprender a arte de como se defender do mais forte. Bom, meu principal professor mesmo foi o professor Yasuki Sasaki. Por quê? Porque eu fui com a minha mãe na Academia Ono, quando eu fui fazer inscrição. Né? E eu lembro que o professor Ono, né, a esposa dele, que dirigia a academia, falou para minha mãe, olha, ele não vai aguentar, porque aqui é só adulto, ele é muito novo, vai apanhar muito, ele vai desistir, mas nós vamos deixar ele entrar. Mas eu não desisti, eu continuei. Então, a minha principal formação realmente foi do professor Sasaki. Eu convivia com ele todos os dias, né? Nós treinávamos lá no Ibirapuera, na pista de atletismo do Ibirapuera, às 4 horas da manhã. Eu ia lá, eu ia de ônibus, eu lembro. A gente ia lá para a pista, corrida, e fazer um treino de borracha, que eu faço até hoje, que eu gosto de dar para os meus alunos, e é um treino antigo, muitos não fazem, mas eu gosto de fazer. Então o Sasaki Sensei foi o cara que me treinou para lutar contra o japonês. Então eu sou muito grato a ele por essa formação que ele me deu dentro do Karatê. Me colocou no queixo seco o professor Okuda. Também me influenciou muito esse professor, pelo fato de ele fazer um treino de profissional aqui no Brasil. Mas essa referência que eu tenho do Sasaki é uma referência quase que de filho para pai, de pai para filho, porque a gente ficava sempre junto. A gente almoçava junto, eu ia para o clube dos paraquedistas lá e dormia lá no clube dos paraquedistas, onde ele ficava. Depois a gente ia treinar de madrugada em algum lugar. Então a referência que eu tenho realmente é do professor Sasaki. Foi ele que me tornou praticamente o karateca que eu sou. Eu digo isso porque o aluno de karatê precisa ter gratidão pelo seu mestre. E ele foi um mestre de karatê para mim sempre, entendeu? É lógico que todo homem tem os seus defeitos, tem os seus problemas, tem as suas fraquezas, mas dentro do karatê eu não posso dizer que não foi ele, porque é ele que me fez o que eu sou. Ele me treinou, a disciplina que ele me deu, o conteúdo que ele me deu espiritual, né? A filosofia que ele me transmitiu do karatê, da essência do karatê, que ele me mostrou aqui e que eu aprendi no Japão, é que me faz um karateca forte hoje em dia. O karatê, eu nunca parei o karatê. O karatê eu tenho desde os 11 anos de idade, ininterrupto, até agora aos 68 anos. O karatê sempre foi meu carro-chefe. O que aconteceu mais ou menos é que, ou totalmente, né? Eu parei o karatê de competição aos 36 anos pelo fato de estar muito satisfeito, porque eu fui campeão pan-americano, né? Fui quarto lugar do mundo e resolvi parar a competição de karatê nessa idade, porque o karatê começou a tomar um novo rumo, o karatê começou a se modernizar com um tipo de regra, com um tipo de golpes que, como na minha época o karatê era uma sobrevivência dentro das competições, você tinha que realmente mostrar um golpe de karatê para você ser campeão. O que não estava acontecendo mais já na época que eu estava parando. Virou esporte. O
Karatê não era uma luta de arte marcial, né? Era uma competição onde valia, onde o pé e a mão chegasse mais rápido no rosto, no tronco, você ganharia ponto. Então eu resolvi parar e dedicar para a luta olímpica, o wrestling, da qual sou professor até hoje, e fui para Macaco Gold Team, na academia de jiu-jitsu, do qual sou faixa preta até hoje, e treino ininterruptamente, tá? Eu não parei nada, continuo a minha vida normal e estou muito feliz com isso, né? Karatê é uma coisa que está na minha vida para acho que para o resto da vida. Na minha época de treinamento de karatê, era um karatê mais bruto, né? Era um karatê mais de força. Mas você tinha que mostrar numa competição aonde era uma luta verdadeira, você tinha que acertar realmente, entendeu? Os critérios de arbitragem eram muito diferentes, né? Você podia acertar desde que você demonstrasse que era um golpe verdadeiro de karatê. Mas você não podia destruir seu adversário, você não podia socar de qualquer jeito. Você tinha que mostrar que seu golpe era eficiente, que seu golpe entrou, e se caso você atingisse seu adversário, o julgamento era se era um corte maior, se era um corte menor, se o golpe não ofereceu perigo de falta de técnica de karatê, né? Como chegar a mão e a pé na cara do cara de qualquer jeito, como é hoje. Karatê você tinha que acertar e mostrar que você realmente competia com um golpe de karatê, né? Como um chute, como um soco, né? Como um gyaku, um kizami. Tinha que ser coisas bem feitas, senão o juiz não dava. Então, os treinamentos eram de muitas repetições, era de muitas horas, né? Era um treinamento árduo, era um treinamento disciplinado, não se admitia erros, né? Você não pisava nem na sombra do seu mestre, né? Na minha época, os treinamentos, além de ser duro, a convivência com os professores era impressionante, né? Você não ficava perguntando ou você ficava duvidando. Eles comandavam e nós fazíamos. Mas nós sabíamos que aquilo iria dar resultado, então não tinha muito o que questionar. Não se questionava o professor como hoje, né? A gente sabia, no fundo, que a gente ia se sair bem daquilo que era feito. Mas os treinos eram muito duros mesmo, eram muitas repetições, né? Que hoje acham que é muito, mas era mesmo, era real, era 500, era 700, 600 chutes, entendeu? Era horas e horas de treinar as entradas de soco e chute, mas os treinamentos de 2 a 2, por incrível que pareça, era muito pouco, né? Porque era mais Gil Comitê para a gente treinar, para entrar na competição. As pessoas acham que é esse treinamento que é hoje, de vai aqui, entra aqui, sai ali, bate lá. Não era assim. Bom, falar sobre o que diferencia o karatê das outras marciais até é um pouco complicado, né? Por que eu digo isso? Porque o karatê verdadeiro, não estou falando de karatê competição, estou falando de karatê de verdade, karatê que muitos desconhecem o que é karatê raiz, falam muita bobagem. Então, o karatê verdadeiro, ele sempre primou pela família, pelo caráter da pessoa, né, do homem. Então, o que diferencia o karatê das outras marciais é que quando ele é treinado corretamente, o objetivo é somar a educação que esse ser humano vem da família, né? Que esse ser humano tem que ter dentro da casa dele, porque a educação se ganha dentro de casa. Não é para você adquirir a educação dentro dos treinos de karatê. O karatê é uma ferramenta aonde você vai somar, né, o treino do karatê, a disciplina, para ajudar na educação que você recebe em casa. Como você estudar, como você trabalhar, como você aprender a conviver com as pessoas
né, sem causar problemas para ela e sem que elas causem problema para você. Então, o karatê se diferencia nisso. É complicado falar a diferença do karatê das outras marciais. O karatê realmente ele tem certos mistérios, né? Tem certas colocações que a gente fala nas aulas que hoje em dia elas são deixadas de lado. Mas o karatê, como educação, ele é a melhor forma de disciplina que tem dentro das artes marciais. Primeiro, pelo contexto filosófico que o karatê oferece, né? Dificilmente em outras artes marciais existe aquela essência, né, do karateca, como se fala dos samurais, como se fala da história do Japão, né? Eu não estou dizendo aqui da luta, né? Porque Muay Thai, Jiu-Jitsu, Wrestling, todas têm a sua cultura. Mas a cultura do karatê é uma cultura realmente de disciplina, né? É uma cultura de entender por que o cara vive nesse mundo, o caminho que ele vai trilhar. Eu fui para o Japão algumas vezes, né? E meu professor sempre me treinou para ganhar dos japoneses. Por quê? Porque ele tinha uma convicção de que eu seria a seleção brasileira e que um dia eu poderia estar lutando contra os próprios japoneses, né? Então ele me treinava da maneira que se treina no Japão. Mesmo lá na academia, nos meus treinos com ele, tudo que ele fazia era baseado nisso. E ele me mandou para o Japão, eu fui para uma universidade japonesa, na Kokushikan, Karate Dobu. E assim foi, os treinos muito duros, o treino era de 3 horas consecutivas. O interessante é que eu tinha uma tarefa, como eu tinha que voltar para o Brasil e lutar o Campeonato Pan-Americano, eu tinha que chegar 1 hora antes na academia e treinar um kata chamado Gojushi Hosho e Kankusho. Era a minha obrigação. Então, antes de começar os treinos, eu tinha a chave da academia, lá da universidade, da sala, eu abria, porque lá são todos fechados, né? É diferente que fica tudo aberto. Eu abria, entrava e treinava esses katas. E aí chegava a equipe da Kokushikan, que o treino era às 3 horas. Então eu chegava às 2, treinava sozinho o meu kata e esperava chegar às 2 horas para chegar o pessoal da Kokushikan. E a gente treinava das 3 até às 6 da tarde. Eram 3 horas de treino. E o interessante nesses 3 horas de treino, que era Kihon, kata, e no final eles punham um quadro do lado assim, né, com giz, e eles faziam eliminatórias para lutar, para ver quem que ia ser da equipe de karatê universitária. E eu, mesmo estando lá, eu fui incluído na equipe, né? E aí a gente fazia, por exemplo, o kata, a repetição era sempre no mínimo 3, 4, 5 vezes cada kata. Isso durante 1 hora. Aí bastante Kihon, né? Bastante Oizuki, bastante Maigeri, que é a característica desse. E por terceira hora, que era a hora mais dura, que era a hora do quadro, era a hora do comitê. E quem ficava fora para fazer as lutas era obrigado a fazer kata ou treinar qualquer outra espécie de movimento, mas não podia ficar sentado esperando, tinha que fazer isso. Bom, dizendo a respeito de se as competições realmente podem andar junto com as artes marciais, olha, na minha opinião, competição é competição, arte marcial é arte marcial. É como eu digo, na minha época era a arte marcial como competição. Soa estranho, porque você tinha que dar um golpe de karatê específico, ou Gyakuzuki, ou Mawashi, ou Maigeri, né, ou Uraken, golpes de karatê que fossem eficientes e fossem fazer efeito. Então eu acredito que
o fato de ter muitas competições, né, e ter outras modalidades dentro dessas competições, como Kata Bunkai, Fukugo, né, que são modalidades que estão agora acopladas ao Karatê, eu não acredito que isso melhorou o Karatê, né? Na minha opinião, o Karatê ficou até mais fraco. Porque o cara, em vez de fazer, por exemplo, uma coisa com mais eficiência, ele vai para o esporte. E ele treina para tirar o ponto. E a educação dele é a seguinte, a educação dele é ser campeão. E se de repente ele não é campeão, às vezes ele desiste, vai estudar outra coisa, entendeu? É diferente. Eu não acredito que o esporte tenha contribuído e que possa ter melhorado o Karatê. Pelo contrário, eu acho que o esporte enfraqueceu o Karatê, né? Mas, por outro lado, vamos dizer assim, como uma dualidade, o esporte também ajudou o Karatê, a divulgação do Karatê, né? As pessoas gostam de competir, tirar o ponto, treinar para isso, né? E é uma coisa diferente, né? É uma coisa muito, é como dar água para o vinho. Competição de karatê, tem vários tipos de karatê que tem vários estilos, como o kata tem vários estilos, entendeu? Então, eu não acredito que o karatê possa andar junto com a arte marcial. Eu acho que o karatê esporte, já não sei nem mais se é mesmo o karatê, né? Porque você vai para tirar ponto. Agora, o cara que treina karatê de verdade, ele treina para defender a vida dele. Ele demora um pouco para aprender, mas a educação dele é feita para sobrevivência, né? Eu vou treinar você para que na hora que você estiver dentro do furacão, você poder sobreviver. Bom, na minha época de competição, quando eu comecei a competir, eu tinha 17 anos, né? Eu competi em Campeonato Paulista, onde não existia categoria de peso, e depois daí eu fui para o Brasileiro. No Campeonato Paulista eu fui vice-campeão paulista de comitê em 71, né, em 1971. Eu tenho um grande colega meu que eu falo com ele até hoje, um grande sensei, que é o Ricardo Carvalho de Araújo, né, que ele veio do Japão, está aqui no Brasil, e eu tenho WhatsApp, às vezes converso com ele. Ele foi campeão e eu fui vice. E depois daí nós fomos para o Campeonato Brasileiro, onde eu fui terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. Né? Eu lutei com o Paulo Góes, uma categoria também pesada. O Paulo Góes era muito grande, saudoso Paulo Góes. Tinha 1,90 m, um cara grande, uma pancadaria feia mesmo que foi, né? Mas eu consegui ser terceiro lugar. Bom, eu comecei, como eu disse numa entrevista anterior aqui, eu fui para a seleção brasileira através do kata. Bom, a equipe da seleção brasileira era o Watanabe Tatsuki, era o Juarez Soares, né, o Jacaré, era o Ronaldo Carlos, o Hugo Arrigoni, né, o Djalma Caribé, o técnico era o Lirton Monassa, o professor Tanaka, né, que dirigiam nossos treinos lá, o professor Lirton. Bom, eu lembro que nós estávamos nos treinamentos, nós fomos para Petrópolis, né? E o Watanabe era recém-campeão mundial, né? E a gente treinava lá. E eu fazia parte da equipe, né? De kata. Eu não era da parte de comitê. Bom, nós fomos para a Argentina no Campeonato Sul-Americano. Aí, quando a gente chegou lá no campeonato, o Watanabe foi fazer uma demonstração com o argentino lá, não sei o que aconteceu, mas o Watanabe se machucou. Aí o Watanabe chegou para mim e falou assim para mim: ó, Robson, eu não vou poder lutar, você vai lutar no meu lugar. Eu falei: Watanabe, eu não posso entrar no seu lugar, pô, você é campeão do mundo. Como é que eu vou substituir o campeão do mundo? Ele falou assim: ó, não quero nem saber, se vira aí que eu não posso lutar. O karatê dentro do MMA é uma coisa assim realmente de talento do atleta, né? Mas a distância do karatê, ele faz a diferença dentro do MMA, entendeu? Eu acredito que quando a gente vai treinar um atleta, por exemplo, eu treinei o Demian Maia e eu falava pro Demian Maia: olha, Demian, você vai lutar com o Anderson Silva,
eu troco de nome se ele conseguir te nocautear, porque ele não vai te nocautear. A distância do karatê, ela não falha, entendeu? Só que o cara, quando ele vai pro karatê, pro MMA, ele precisa entender que ele precisa saber lutar no chão, ele precisa saber arremessar, ele precisa saber cair, ele precisa saber não ser agarrado. Então, o karatê dentro do MMA, para o cara aplicar o karatê dentro do MMA, ele precisa conhecer a distância, entendeu? E confiar no golpe que ele aplica, né? Porque o jab direto nada mais é que é o Kizami e o Gyakuzuki do karatê. Você entendeu? Essa é a realidade. Só que a distância do karatê, ela faz com que você, sabendo usar e tendo o preparo psicológico que o karatê te dá, com o conhecimento das outras lutas, essa faz a diferença. Então eu costumo dizer, quando eu vou treinar algum atleta de outra modalidade, que ele precisa ser rápido, que ele precisa ter agilidade e que ele precisa pegar o cara no estado de Kyo, que a gente chama no karatê, que é o estado de falha, quando o cara dorme. Então, quando o cara conhece esse lado do karatê, somado às outras artes que ele conhece, ele consegue usar o karatê dentro do MMA. Entendeu? Porque é uma regra diferente, é um sistema diferente, é um sentimento diferente. Você, quando você vai lutar MMA, você vai lutar com um cara de qualquer outra modalidade, é muito diferente. Você errou um golpe, você está ferrado. Se seu golpe de karatê é super afiado e você só sabe karatê, se seu golpe de karatê falhar, ou se você é bom no Muay Thai e seu golpe de Muay Thai falhar, ou se você, na hora de agarrar o cara e o cara é bom de judô e você é bom de greco, fatalmente o cara vai te derrubar. Então, especificamente, vou dizer agora, o cara que vai competir no MMA do karatê, ele precisa ter a distância e ter o preparo psicológico, né, espiritual, que um mestre de karatê dá para o seu aluno. Bom, meu treinamento é dividido assim. De manhã eu gosto de fazer uma preparação física, né? Eu gosto de correr, eu gosto muito de correr. A coisa que eu mais adoro é correr. Mas eu corro de uma maneira diferente. Como é que é meu treino? Meus primeiros 12 minutos eu procuro correr muito forte. Vou contar um caso para você. Quando eu treinava com o Macaco, né, lá no Jiu-Jitsu, ele falava assim para mim, ó, no MMA nós vamos treinar sempre os primeiros 12 minutos, uma pancadaria muito forte, um treino muito rápido, um treino onde você dá o máximo durante 12 minutos. Porque era um treino de 30 minutos. E os outros 18 minutos você vai levar o que você aguenta. Então, partindo disso, como eu tive esse ensinamento com ele, né, pelo fato de essa luta ser diferente do jiu-jitsu e do karatê, o que eu faço? Meus primeiros 12 minutos, eu dou o máximo mesmo. Eu corro no limite mesmo. Eu chego a passar às vezes até mal. Por quê? Porque depois os outros 18 que eu vou correr, porque eu corro aqui pelo onde eu moro, no Morumbi, eu vou trotando. Então os primeiros 12 minutos é um pau tremendo. Os outros 18, os outros 30, né, os outros 18 para completar 30, vai aeróbico, então é bem tranquilo, um sossegado. Quando eu chego no local onde eu quero, aí eu faço 5 tirinhos numa ladeira bem íngreme. Tento fazer 5 vezes com o descanso só de voltar para o começo da ladeira. Então faço 5 vezes, eu encerro aí. Aí eu vou alongar, não sei o quê, e volto para casa correndo. Tudo isso dá geralmente 1 hora, 1h30 de treino. Bom, fora isso, eu geralmente gosto de treinar na hora do almoço, né? Segunda e quarta e sexta eu gosto de treinar jiu-jitsu. Então, eu tenho alguns amigos meus, às vezes eu vou para a academia, onde eu dou aula, treino com os meus amigos lá. E de terça e quinta, eu tenho uma galerinha da greco-romana, que eu me ajunto lá também, lá no Ibirapuera. Às vezes eu vou lá no Centro Olímpico. Tem uns amigos meus que eu encontro lá e nós vamos de novo para o Ibirapuera. E a gente treina greco lá, entendeu? Porque a greco-romana é uma coisa que você é obrigado a ter preparo físico, entendeu?
Não tem essa de você ser mais velho, ser mais novo. Você tem que ter preparo físico, porque você precisa cair, você precisa levantar, você precisa fazer força isométrica. Você, você tem que estar preparado. Eu tive alguns professores com quem eu treinei muitas vezes, né? Como o professor Tanaka do Rio, professor Lito Monassa, né? Grandes professores. E também fiz o curso de Karatê profissional com o professor Taketo Okuda, que após ele chegar do Japão no Brasil, ele montou esse curso chamado Kenshusei, da qual eu me formei muito jovem, com 17 anos. Mas eu caminhei a minha vida desde os 11 anos de idade com o professor Yasuki Sasaki, do qual eu fui campeão pan-americano, eu fui quarto lugar do mundo no Cairo, no Egito, eu fui campeão várias vezes paulista, brasileiro, por equipe, individual, enfim, a minha carreira de karatê foi muito bacana, foi um sucesso, além de ter sido campeões dos campeões do Brasil, onde reuniu os grandes competidores de karatê de todo o Brasil num campeonato só, independente de estilo. Bom, sobre o Dojokun, né, os lemas do karatê. Esforçar-se para a formação do caráter. Muitas vezes, quando se fala do Dojokun, a maioria não liga para o Dojokun. E ainda critica, porque fala, mas só tem aquilo para falar. Mas se os karatecas perceberem o que diz o Dojokun, é como se fosse ele próprio, né? Porque quando um pai tem um filho ou uma filha, ou quando você tem uma família, você precisa se esforçar para a formação do seu caráter sempre. Não é esforçar-se para a formação do caráter agora. Não. Você tem que estar moldando o seu caráter a vida inteira, para tudo que você faz na vida, né? Por exemplo, isso que eu falei, criar intuito de esforço. Pô, você tem que criar intuito de esforço todos os dias, porque você convive com seres humanos. Seres humanos não são perfeitos, fazem coisa errada, entendeu? Não são aquilo que você vê. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa que eles não são. Então você precisa se esforçar, você precisa criar um intuito de esforço para você conviver na sociedade, nos problemas que a vida te oferece, né? Conter espírito de agressão. Pô, quantas vezes você quer mandar tudo às favas? Não é só conter espírito de agressão quando você está com raiva de uma pessoa e quer bater nela. Não. Você tem que conter o espírito de agressão a respeito da sua vida. Pô, vou desistir disso, não quero mais saber disso, tive decepção, pô, perdi minha namorada, pô, meu pai morreu, minha mãe morreu, agora eu tô doente, agora eu perdi dinheiro, agora eu tô... Quer dizer, então, muitas vezes, se você for agressivo com tudo que de ruim que te acontece, você acaba morrendo, porque você quer revidar. Então, o Dojokun, eu acredito que é a parte de um ser humano em decorrência de toda a vida que ele tem, entendeu? Como fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Isso engloba muitas coisas. Pô, você precisa entender qual o seu caminho, o que realmente você quer fazer da sua vida, ou o que você realmente quer fazer para a sua família, para você achar que ela vai ter segurança. Bom, quando se fala em Bushido, né, se lembra muito o caminho do guerreiro, né, o caminho dos samurais. E, de uma certa maneira, o caminho dos samurais, geralmente existia um lema, né, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, o Bushido, né, o Budô, é uma cultura japonesa de samurais, né, que engloba disciplina, que engloba o caminho que um guerreiro vai fazer durante a vida dele. A disciplina dos treinos, avaliar
a cada momento da sua vida o que é realmente importante, o que não é. Então, quando fala Karatê Budô, meu Karatê é Budô. Karatê Budô, na realidade, engloba isso. Engloba essa disciplina, essa filosofia de samurai, essa filosofia de um guerreiro que não desiste, que vai sempre em frente. Eu estou dizendo isso até a grosso modo, tá? Para não entrar em outros parâmetros. Mas, de um modo geral, o Budô, ele quer dizer que você precisa ser disciplinado e que você precisa ser um guerreiro e saber se conduzir numa batalha com aquilo que você tem em mãos e tem no seu espírito. Então, quando alguém se refere a Karatê Budô, ele quer que você seja uma pessoa íntegra, que você seja um cara disposto a entrar para a guerra e defender sua vida, se for o caso necessário, mas que você também dê valor para tudo que está à sua volta, ao gosto de uma simples laranja, de uma fruta, de uma comida. Por isso que eu falo que o Budô, além de ser esse caminho do guerreiro, ele engloba tudo o que é o caminho da vida, entendeu? Porque você já nasce lutando, você luta para entrar na faculdade, você luta para estudar, você luta para ter um lugar na sua empresa, você luta para entrar no vestibular, você está sempre lutando. Não importa se é de lápis na mão, né? Ou se é com uma espada na mão, ou se é um nunchaku, ou se é com as mãos nuas, né? Com as mãos vazias. Bom, o Karatê na minha vida é tudo aquilo que eu realizei e o que está sendo realizado, né? Tem uma nova fase na minha vida, né? O Karatê me deu condições de estar perto da minha filha, do meu neto, né? Então, essa saúde que eu tenho, essa disposição, né? Isso é a minha vida e isso é o Karatê que me deu. Então, o que eu posso dizer? O que é o Karatê da minha vida? É tudo de bom, né? O Karatê me deu disciplina, me deu saúde, me deu visão. Quando eu digo que o Karatê me deu, não é que é o Karatê que me deu, mas é o modo de vida que eu escolhi para aprimorar e enxergar certas coisas que talvez eu não visse quando eu era um cara que não treinava Karatê. Então eu acredito que o Karatê me deu a possibilidade de perceber tudo aquilo que eu não compreendia. Porque muitas vezes, nem sempre o livro, né, a escola, né, os manuscritos ensinam alguma coisa para você. Mas uma arte marcial, né, que tenha um conteúdo filosófico, né, que também provém de livros e papéis, talvez desperte em você aquilo que você não compreenda. Eu sempre digo que todo aquilo que a pessoa faz na vida, alguma coisa ela tem de retorno. Para mim foi o Karatê me deu esse retorno. Então o Karatê na minha vida hoje é tudo, né? Porque até hoje eu treino Karatê. Então eu sou um karateca em pessoa, né? Então tudo que eu tenho eu devo realmente ao Karatê, as minhas vitórias, as pessoas que estão ao lado de mim, que são as pessoas verdadeiras, não as falsas. Eu vou a essa visão dentro desse caminho do Karatê, né? E o Karatê para mim engloba também a arte dos samurais, do Bushido, porque eu sempre segui meu mestre. E até hoje eu não meço esforço para continuar caminhando, independente de derrotas e vitórias. Eu não desisto e nunca vou desistir. Vou assim até o fim da minha vida. E o Karatê só me acrescentou essa força, né, do Bushido, o caminho do guerreiro.